noite, meus queridos companheiros do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Meu nome é Rosa Maria e estou aqui para fazermos o pequeno estudo do Evangelho do Mestre Jesus. Então, façamos a nossa prece para iniciar os nossos estudos. Bom amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais de nossa casa, nossa patronessa Teresa d'Ávila, Ubirajara, Francisco de Assis, e todos esses amigos que aqui estão presentes, nos amparando, nos inspirando ao estudo desse guia seguro que é o Evangelho do Mestre Jesus. Que assim possamos dar início aos estudos. Graças a Deus, assim seja. Estamos terminando, finalizando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. É o item 16, que é a instrução dos Espíritos. Nós estamos finalizando as instruções dos Espíritos, continuando a falar sobre o duelo, e essa instrução é do nosso querido Bordeaux. E ele vem falando dos duelos que existiam na Idade Média. Os duelos eram chamados, à época, de julgamentos de Deus. Nós utilizávamos esses julgamentos de Deus, a revelia, e utilizávamos o nome de Deus para isso, que eram métodos e provas que eram aplicados nas situações onde não haviam provas objetivas, Não haviam provas materiais para se acusar ou absolver aquele que estava em julgamento. E Kardec, ele faz uma nota nessa instrução trazida por Bordeaux, explicando para nós que julgamentos eram esses, que métodos eram esses que eram utilizados pelos nossos irmãos à época. Então, eram ou você mergulhar a mão numa água fervendo, ou você segurar um ferro em brasa, ou você se manter na posição dos braços em forma de cruz. E esses métodos, eram aplicados, e quem ficasse mais tempo nessa determinada posição imposta naquele julgamento era inocentado. Mais um pouco à frente, ainda na Idade Média, haviam também, junto, quase tudo ali percorrendo essa época, o julgamento judiciário. Mas o julgamento judiciário só tinha direito a esse julgamento os homens livres e os nobres. O resto da sociedade ficaria subjugada ao julgamento de Deus. O julgamento judiciário já era um julgamento onde os dois envolvidos iriam duelar com armas de fogo ou qualquer outro tipo de arma que poderia ser escolhida, acredito, à época. E sairia inocente, obviamente, aquele que conseguisse exterminar a vida do seu próximo. Então vejamos, que os duelos utilizados à época eram duelos violentos. Mas Bordeaux, apesar de toda essa informação trazida por Kardec, nessa violência aplicada, que era aplicada, com a utilização dos duelos, ele chama a gente para
refletir mais profundamente em relação ao duelo, que ele diz que ainda é pior do que tudo isso, né? A consequência ainda é pior do que essa que nós acabamos de dizer, que é a questão do extermínio da vida do nosso próximo, através do duelo. Então ele diz o seguinte: quando dois duelistas se permitem a esse desatino, eles sabem exatamente de suas habilidades diante da arma de fogo, vamos dizer assim, que vai ser utilizada naquele duelo. Sendo assim, aquele que é experiente, habilidoso, ele estará cometendo um assassinato a sangue frio. E o outro, que tem consciência da sua vulnerabilidade, que não tem essa habilidade desenvolvida suficiente, ele está cometendo um suicídio. Então, vejam o agravante moral, né, diante da atitude tomada pelos dois duelistas. E por que nós nos permitimos participar de um duelo, né? Estar num duelo, movidos pelo ódio, movidos pelo orgulho, movidos pela vaidade. São essas os sentimentos, né, as emoções que nos inflamam ou inflamavam, né, os nossos irmãos à época. Mas ele diz também que esses irmãos à época, eles são menos culpados. Por quê? Porque eles não tinham o entendimento profundo, sem dogmas, das leis divinas, das leis de Deus. As leis eram ainda muito deturpadas, estavam muitas vezes, na maioria das vezes, nas mãos daqueles que queriam o controle. Então, por isso, considerados menos culpados. Mas nós podemos pensar assim: mas num duelo desse, não pode haver um resultado diferente? Não pode aquele que não tem habilidade, por acaso, vencer o duelo? Pode. Mas o que Bourdieu chama atenção para a gente? Ele diz: isso não seria voltar ao julgamento de Deus? Onde, por acaso, quem conseguisse permanecer mais tempo naquela situação que nós acabamos de dizer seria absolvido? Hoje, nós não presenciamos, né, mais esses tipos de duelos, de julgamentos de Deus. E com certeza, se algo parecido acontecesse, nós condenaríamos, nós iríamos ficar totalmente escandalizados. Porém, em nossa sociedade, ainda temos duelos. E que tipos de duelos? Aonde acontecem esses duelos? Existem duelos entre os membros de uma família,
existem duelos entre colegas de profissão, no ambiente de trabalho, duelos no trânsito, duelos entre vizinhos, duelos entre países, onde, se não há violência física, há violência psicológica, a ofensa, a falta de respeito pelo próximo. E por que esses duelos ainda acontecem na nossa sociedade atualmente? Até quando nós vamos nos acharmos melhores, mais uns do que os outros? Até quando nós vamos nos ofender, nos milindrar? Porque, no fundo, diante das reflexões que eu fiz em torno dessa instrução trazida por nosso querido Bordeaux, eu penso que nós temos dois motivos que nos levam a nos sentirmos ofendidos. O primeiro é porque nós acolhemos a ofensa no sentido de que achamos que aquilo que está sendo dirigido a nós realmente temos lá no fundo e não queremos enxergar, não aceitamos. Então aquilo ecoa no nosso íntimo. E isso mexe com os nossos brios. O segundo motivo é porque nos achamos tão melhores que quando nos é dirigido algo que nos ofende, nos sentimos tão caluniados, não temos quem é que ele tem, que direito ele tem de falar isso de mim. Como recebemos a ofensa que nos é dirigida? Porque somos nós que iremos delimitar para que não haja duelo. A sabedoria popular tem um ditado tão antigo, mas tão perfeito para essa situação. Quando um não quer, dois não brigam. Porque se o que o outro fala ecoa em mim e eu percebo que aquilo realmente é algo que eu ainda posso vir a fazer ou estou fazendo, é o momento do meu autoconhecimento, de eu fazer as pazes com essa minha sombra e buscar transmutá-la em luz. Se o que o outro fala de mim não ecoa em mim, meu irmão está totalmente equivocado. E eu não preciso devolver. Eu não preciso revidar. Eu preciso sim desenvolver a piedade, o perdão, a compreensão diante desse irmão que está com uma observação equivocada. Foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. E a nossa querida Teresa d'Ávila, no Livro da Vida, nos lembra que em nosso estágio evolutivo nós vamos cair muitas vezes, mesmo com conhecimento doutrinário, mesmo com as nossas rogativas e preces aos nossos guias espirituais, vamos cair. Por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos, espíritos perfectíveis, espíritos a caminho da perfeição. E temos ainda muitas virtudes a desenvolver,
muitas virtudes a serem incorporadas às nossas atitudes, aos nossos comportamentos. E assim, tanto como nós, nossos irmãos também. Então, meus queridos, que possamos desenvolver a caridade cristã, o amor ao próximo, a humildade, tão ensinada e exemplificada pelo nosso Mestre Jesus e que é lembrada nessa instrução que estamos estudando hoje pelo nosso querido Bordo no Evangelho, que é o nosso roteiro e o nosso guia seguro. Eu espero que todos nós possamos sair aqui desse estudo mais fortalecidos, mais compreensivos, mais empáticos conosco e com nossos irmãos. Façamos a nossa prece para terminar os nossos estudos. Amado Mestre Jesus, só temos motivos para agradecer esse pequeno momento de reflexão, mas que é tão importante, tão significativo para o nosso caminhar. Que possamos, Mestre Jesus, sempre lembrar da sua figura amorável, dos seus exemplos e dos seus ensinos, para que assim possamos aos poucos ir evoluindo e caindo menos, Senhor Jesus. Abençoe infinitamente a todos, aos nossos irmãos aqui presentes e aqueles que não puderam estar. Abençoa toda a nossa família universal. E assim terminamos o nosso pequeno estudo. Graças a Deus, assim seja.